O Evangelho do Senhor, ele tem se expandido. E uma das principais missões que a gente tem é de criar um ambiente onde as pessoas possam se sentir seguras para adorar e conhecer esse Deus. Quando a gente se preocupa num ar-condicionado, quando a gente se preocupa com um banco, quando a gente se preocupa com um espaço maior, a gente não está preocupado com paredes, mas a gente está preocupado em ter um lugar para a gente colocar a nossa família, para que a família ela tenha conforto, ela tenha segurança. Esse salmo, ele exalta essa importância do lugar da adoração, do lugar onde a gente compreende que ali eu posso ouvir do Senhor, servir ao Senhor, aprender do Senhor. E o texto ele é muito claro em dizer que é muito feliz aquele que tem essa oportunidade. Então, quando a gente pensa nessa questão, a gente está pensando que o povo de Deus, ele precisa de um local. Apesar de que o povo de Deus existe sem um local. A minha família existe sem uma casa. Se eu não tiver um lugar para morar, eu continuo tendo uma esposa, 2 filhos. Minha família existe sem uma casa, né? Mas ninguém quer colocar a sua família em qualquer lugar. Então, o templo, o lugar de adoração, ele é importante, né? E eu estou muito feliz. Na sexta-feira, anteontem, a gente entregou uma capela exatamente igual essa aqui, na cidade de Monte Sião, né? Para a honra e glória do nome do nosso Senhor, através de uma parceria entre os irmãos norte-americanos, a Missão Pioneira, que são os batistas do sul do Brasil, que pega ali Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, a gente conseguiu entregar uma capela igual essa, construída também em 7 dias. Igualzinho essa aqui, igualzinho. A mesma quantidade de janelas, né? Eles só têm sorte de que eles têm 1,5 m a mais, então dá para ter um corredorzinho em cada lado do banco assim, e eles têm uma saída lateral. Opa, a gente tinha uma aqui, quem sabe, sabe, né? Eles têm uma saída lateral que, ao invés de dar para o precipício, igual a nossa aqui, ela dá para um acesso para uma estrutura que eles têm no fundo. Mas eu fiquei extremamente emocionado quando eu vi a palavra do pastor Jefferson. E eu escolhi esse texto porque a última vez que o pastor Jefferson esteve aqui, ele pregou nesse texto aqui. A gente apelidou ele até do pastor Pardal, né? Porque ele pregou exatamente nesse texto. E ele estava muito comovido, muito comovido. Porque para construir uma capela dessa em 7 dias, a gente não constrói a fundação em 7 dias. Você constrói as paredes, o teto, o acabamento e o piso. Elétrica e hidráulica em 7 dias. Mas o alicerce tem que estar pronto, né? E o esforço dele para deixar o alicerce pronto na data certa, para que as equipes viessem, foi assim absurdo. Ele estava compartilhando comigo que nos últimos 2 dias eles viraram a noite trabalhando. Né? A equipe virou a noite trabalhando para deixar o ponto certo do alicerce, com os arranques, tudo, para a equipe vir construir a capela. Mas a gente fez um culto lá com conforto, com alegria, muita gente, e a gente espera que a mensagem do Evangelho encontre muitos pardais e muitas andorinhas ali em Monte Sião, para que esses pardais e andorinhas encontrem abrigo ali naquele lugar. Então, eu estou compartilhando isso com a igreja, para que a igreja se alegre nisso, de perceber que o Evangelho está se expandindo aqui no nosso sul de Minas, e a gente tem muito mais para realizar ainda, e que Deus ele possa nos dar força. O pardal, ele é aquele passarinho mais sem valor que existe, né? Ninguém fala assim, olha que bonito, eu vi um pardal. Eu nunca vi ninguém guardando um pardal numa gaiola. Pardal é muito comum, né? Só que ele é bem-vindo na casa do Senhor. A andorinha é aquele pássaro que ele não tem paradeiro, né? Ele migra de um lugar para o outro, ele sobrevoa, ele vai, ele volta. Ele tem naquela natureza de liberdade, de migração. Porém, na casa do Senhor,
ele também encontra um lugar, ou seja, a casa do Senhor é lugar para os comuns, mas é lugar também para aqueles que têm o coração agitado, que têm procurado um lugar ali, têm procurado um lugar em outro lugar, e têm se agitado porque não encontram um paradeiro, mas na casa do Senhor tem paradeiro para essas pessoas também, né? Então que Deus ele possa nos dar a honra, nos dar a graça de preparar locais, né, para que as pessoas tenham esse contato, essa habitação, que possam louvar o Senhor com liberdade e com segurança. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Amém. A gente terminou, para a honra e glória de Deus, a fase que nós tínhamos planejado na nossa construção. A gente tinha planejado até o mês de julho terminar duas paredes, levantar até metade aqui, a do lado de cá, e deixar a coisa bem engatilhada para a festa da amizade. E graças a Deus, apesar de todos os atropelos, a gente conseguiu também, dando cada vez um passo à frente ali, para que o nosso objetivo aqui seja cumprido. Então, eu até te convido, no final do culto, dá uma ida ali, dá uma olhada como tem ficado, como é que o seu espaço conviver ele está ficando, porque nós precisamos expandir, precisamos. Hoje tem muitas famílias viajando, tem muitas famílias resfriadas, né? Muita gente reclamando de virose, é impressionante. A igreja dá uma esvaziada. É interessante, né? Dá uma olhada em volta, a gente está falando que está vazio. Está vendo a igreja? Eu estou falando que está vazia hoje. Porque a gente, quando todos os membros resolvem vir, a gente não consegue lugar para as pessoas aqui dentro mais. A gente já tem cerca de 120, 130 pessoas que frequentam essa capela que foi projetada para 50 pessoas, 60 pessoas no máximo. É o que comporta uma capela dessa aqui. Então, a gente precisa realmente expandir, ir aqui para o lado, e muito em breve nós teremos isso. Bom, vamos lá. Eu tenho ensinado à igreja que a gente precisa dar passos de fé. Sim ou não? Sim. Então, a gente tem alguns passos de fé que a gente veio caminhando nesses últimos 4 anos e meio que eu estou aqui. Então, várias fases. E agora eu quero desafiar a igreja para a próxima fase. Pastor, mas a gente mal chegou nessa. É assim que funciona. Né? A gente faz uma meta, depois a gente cumpre a meta, porque senão é estelionato. A gente cumpre a meta e depois a gente faz outra meta nova, de uma outra coisa. E a nossa meta agora é a seguinte. Vocês vão olhar do lado esquerdo, vocês vão ver a altura que está ali, o paredão do lado esquerdo. Naquela altura vai um blindex, vai uma janela dessa daqui, ó, de fora a fora, para fazer iluminação natural. Então, a gente vai ter praticamente ali 5, 10, 15 metros de janela, corrida assim, ó, para fazer iluminação natural. E lá naquele ferro que está lá no fundo, a gente vai levantar já aquela parede e vamos colocar uma porta de correr de vidro, igual essa aí da porta lá. A gente só não vai fazer nessa fase agora a parede da divisa para a rua. Essa vai ficar para a fase seguinte. Mas nessa fase agora a gente vai fazer a parede que divide o hall de entrada com uma porta de correr, blindex aqui, deixar o ambiente todo fechado. A partir do momento que esse ambiente estiver todo fechado, todos os cultos de domingo vão ser lá embaixo. Todos. Então, qual que é a nossa meta? A gente vai comprar esses blindex da janela, comprar a porta de vidro, fechar tudo isso daí. Até quando, pastor? Até o aniversário da igreja. 5 de dezembro. Essa é a nossa meta. Deus nos honrou até aqui e vai nos honrar mais uma vez. Amém? Essa é a nossa meta. A gente vai cumprir essa. Né? E assim a gente vai caminhando para ter esse nosso lugar de habitação ali, para poder receber as pessoas da melhor maneira possível. Então, a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado. Nós te agradecemos porque
o Senhor já está presente nesse lugar, porque de fato o Senhor é presente. Obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas aqui preocupadas, não consigo mesmas, mas preocupadas com o teu evangelho, preocupadas em trazer pessoas para o teu reino, preocupadas, ó Pai, de pregar um evangelho saudável, preocupadas, Senhor, em criar um ambiente aqui de acolhimento, um ambiente de união, de unidade. Obrigado, Senhor, porque eu percebo nas pequenas coisas o amor que o Senhor tem plantado nos corações dos nossos membros aqui, por esse trabalho e pelo teu reino. Ó Deus querido, que seja sempre assim, que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, mas principalmente uma igreja que, debaixo do mover do teu Santo Espírito, é saudável e por isso tem crescido. Ó Pai, bendito seja o teu nome. Fica conosco, Pai. Que o Senhor seja louvado e engrandecido, centralizado nesse culto, centralizado nos nossos corações, centralizado, ó Pai, nas nossas vidas. Bendito seja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, procurar a tua família. Nós vamos orar pela família nesse momento, né? Esse é sempre um momento bem bonito aqui, a gente faz isso todo domingo. Então levanta aí, procura o teu familiar, segure na mão dele, tenha o cuidado de não deixar ninguém sozinho. Todos nós somos parte da família de Deus, né? Queria chamar aqui o nosso irmão Nilson, Mateus, Leila, para orar por nós nessa noite. Então não fique sozinho. Tem alguém aí com uma das mãos livres? Junta o corredor. Vamos lá, faz aí. Não quero ninguém avulso.